Estamos de volta com o nosso Opinion, esse programa produzido aqui nos Estados Unidos, em português, transmitido para 41 países, graças à sua audiência. Feliz Ano Novo, 1º de janeiro de 2022. Estou até sem voz, Cornélio. E aí, Cornélio, feliz Ano Novo para você, para todos os nossos telespectadores. Amigos do nosso Opinion, e aí? Dia novo, 1º de janeiro de 2022. Ano novo, vida nova, ano maravilhoso. E hoje o programa é totalmente diferente, especial para você, nosso telespectador. É uma retrospectiva do ano 2021. Meu amigo, o que tem de notícia é uma coisa absurda. Então, o Cornélio e eu resumimos os 12 meses que aconteceram em 2021 para vocês aqui agora. E vamos começar com o mês de janeiro com o nosso amigo Cornélio Diniz. Janeiro de 2021. Um ano que começou com várias mudanças no mundo. Na política, na economia, na saúde, muitos avanços tecnológicos. Na Europa, o Reino Unido conclui aquele processo do Brexit, a saída da União Europeia. Nos Estados Unidos, a posse do novo presidente Joe Biden. Aliás, eleições conturbadas, né? Diversos conflitos, invasão do Capitólio, cenas marcantes que chocaram o mundo. E culminou com a morte de 4 pessoas e mais 50 feridos. Aliás, o presidente derrotado Donald Trump, pela primeira vez na história do país, um presidente sofre 2 processos de impeachment pelo Congresso americano em apenas um mandato. Mas foi absolvido pelos senadores republicanos. No nosso programa, Nossa Opinion, tivemos um sorteio de que naquela época, do melhor hotel das Américas, Colin de France. O que aconteceu com ele depois disso? No Brasil, o impacto do Covid-19 no estado do Amazonas. Uma crise sem precedentes. Escassez de leitos. Falta de oxigênio. Muitos brasileiros perderam a sua vida. Também em janeiro, o lançamento impactante do filme Soul, da Disney. E o Enem? O Enem que ia ser realizado em 2020, o Exame Nacional do Ensino Médio, foi remarcado para janeiro de 2021 por causa da pandemia. Ainda em janeiro, a notícia que a Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, era eficaz. E o Ministério da Saúde já adquiria as suas primeiras 100 milhões de doses da vacina. A vacina começou pelos grupos prioritários, a chamada fase 1, trabalhadores de saúde, pessoas institucionalizadas, as que viviam em asilos, mais de 60 anos. Realmente foi o início do enfrentamento a esta pandemia. Tivemos também o lançamento do filme A Mulher Maravilha, 84. No futebol, tivemos as semifinais e a final da Copa Libertadores das Américas de 2020. Foi adiado por causa da pandemia. Semifinal entre brasileiros e argentinos. Palmeiras e River Plate, Santos e Boca Juniors. Os brasileiros foram para a final. Uma final incrível no estádio Maracanã. Palmeiras sagrou-se campeão, vencendo o Santos por 1-0. Gol no final do jogo de Breno Lopes. E o Verdão ficou com o título mais importante das Américas. Entra em vigor a Zona do Livre Comércio Continental Africano. No Brasil, prefeitos eleitos através das eleições do ano passado tomam posse. Boeing 737-500 da Cityway Air cai após decolagem em Jacarta. Lá na Indonésia, matando 62 pessoas. A Ford, aqui no Brasil, depois de 101 anos, encerra sua produção de veículos. No Game Trong é reeleito para o 3º mandato de 5 anos como secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã. E essas são parte das milhares de notícias do mês de janeiro. Cornélio, aproveitando que eu estou aqui ainda
remanescente de Covid, e minha voz está realmente complicada, fala para a gente o que aconteceu no mês de fevereiro. Mês de fevereiro, mês marcado pelo avanço da Covid-19 e suas novas variantes, mesmo com o início da vacinação. No dia 26 de fevereiro, o Boletim Observatório Covid-19 trouxe a informação preocupante. Ocupação das UTIs com os infectados por coronavírus no pior nível desde o início da pandemia. Lugares com mais de 80% de leitos ocupados apenas com essa doença. O Ministério da Saúde concluiu, no dia 25, o envio de doses necessárias para a imunização contra a Covid-19 de 100% dos idosos de 60 anos ou mais, que viviam em asilos, e os demais idosos acima de 90 anos. Com cerca de 1.500 mortes diárias, diversos governadores resolveram tomar medidas drásticas, como toque de recolher e o famoso lockdown. Nos Estados Unidos, tivemos a final do Super Bowl, aliás, com a atuação fantástica do Tom Brady, aquele do Tampa Bay Buccaneers. Aliás, esse time nem era conhecido direito, né? Mas todo mundo conhece por ser o marido da Gisele Bündchen. No dia 23 de fevereiro, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decide instaurar processo contra a deputada Flor Delis, do PSD Rio de Janeiro, acusada de ser o mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, que aconteceu em junho de 2019. No dia 24, o plenário da Câmara dos Deputados admite proposta de emenda à Constituição, a PEC 321, que restringia a prisão em flagrante de parlamentar em casos de crimes inafiançáveis. Também proibia a prisão cautelar por decisão monocrática, aquela tomada apenas por um ministro do Supremo Tribunal Federal. No dia 10, a Câmara dos Deputados conferiu autonomia ao Banco Central e foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, o Banco Central passa a se classificar como autarquia de natureza especial, sem vinculação ao Ministério da Economia. Tivemos também uma notícia incrível: o Brasil criando mais de 400 mil empregos formais, aqueles com carteira assinada, mesmo com o avanço da pandemia. Encerrando o mês, o Brasil lança seu primeiro satélite com tecnologia 100% nacional, o Amazônia 1. Tivemos mais notícias? Sim! Senador Rodrigo Pacheco, eleito presidente do Senado Federal, enquanto o deputado Arthur Lira, eleito presidente da Câmara dos Deputados. Olha que incrível. Deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, é preso por decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, após o parlamentar ter publicado vídeos onde fazia ataques aos ministros da corte. Interessante essa decisão. Cantor Belo é preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Fez uma festança na Maré, no Complexo da Maré, e foi ter que dormir no Chilindró. Foi liberado após um dia com habeas corpus. E o Canadá se torna o primeiro país do mundo a designar os Proud Boys como uma organização terrorista. Missão Espacial Mars 2020 da NASA continha até um drone, Ingenuity, pousa em Marte, na cratera G0, após 7 meses de viagem. Em Zambara, na Nigéria, mais de 300 estudantes são sequestrados em escola. Palmeiras, na Copa Mundial dos Clubes da FIFA em 2020, fica em 4º lugar. Podia ser melhor, né?
Flamengo, o time carioca conquista o Campeonato Brasileiro da Série A em 2020, sagrando-se bicampeão consecutivo. Apesar de ter perdido o último jogo, na combinação dos jogos, sagrou-se campeão. Parabéns ao Flamengo. Essa foi uma das poucas das milhares de notícias de fevereiro de 2021. Obrigado, Cornélio. E agora vamos passar para o mês de março. Amigos do nosso Opinion, o nosso propósito é dar apenas boas notícias. E hoje, dia 1º de janeiro, nós estamos vendo aí o Jay com sua garganta, fruto da Covid que pegou na semana passada, mas ainda bem que está tudo bem. Mas, voltando às notícias de março de 2021, o que estava ainda nos noticiários? Pandemia Covid-19. Ocupação de leitos de hospitais superiores a 80%, em alguns estados 90% de ocupação. A busca por recursos federais e a movimentação dos governadores atrás de vacina foi muito intensa. A cidade de Serrana, em São Paulo, foi a primeira a executar uma vacinação em massa contra o coronavírus, participando do estudo clínico do Instituto Butantan para medir a eficácia da Coronavac. Brigas políticas e ideológicas em relação à reação e à condução da pandemia foram a tônica desse mês, inclusive com a participação do Judiciário brasileiro. No dia 23 de março, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deixa o cargo, que é assumido pelo médico cardiologista Marcelo Queiroga, que destacou a importância da população se engajar nas medidas de prevenção à Covid-19, inclusive a utilização de máscaras e o distanciamento social. Tivemos também no mês de março o lançamento do novo Centro de Ciências na cidade de Campinas. No início do mês, o governo federal zerou a alíquota do PIS e COFINS, do diesel e do gás de cozinha, visando conter o avanço no aumento de preços. E o Instagram lançou a opção de vídeos com 4 pessoas. No dia 16 de março, o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, CPPI, decidiu incluir a Eletrobras, os Correios e a empresa Brasil de Comunicações, EBC, no Programa Nacional de Desestatização. No dia 4 de março, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi condenado a mais de 10 anos de prisão, que se somam aos 332 anos de reclusão por crimes de fraudes investigados pela Operação Lava Jato. No mesmo dia, o outro ex-governador do Rio, Antony Garantinho, teve sua pena aumentada e se tornou inelegível por 8 anos. No dia 8 de março, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato. O ministro entendeu que a 13ª Vara, em Curitiba, não tinha competência legal para julgar as acusações. Também em março, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional a medida provisória que instituía o Auxílio Emergencial 2021 para atender a população mais vulnerável. Tivemos outras notícias em março, óbvio. Segunda turma do STF decidiu por 3-2 que o ex-juiz Sérgio Moro agiu parcialmente ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do Triplex. Em movimento considerado inédito, após a demissão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, o presidente Jair Bolsonaro demitiu os 3 chefes das Forças Armadas do Brasil: Edson Pujol, do Exército, Antônio Carlos Moretti Bermudes, da Aeronáutica, e Ulisses Barbosa Júnior, da Marinha. O Papa Francisco chega ao Iraque para a primeira visita de um Papa ao país. Após referendo popular,
a Suíça aprovou a proibição do uso de burcas em seu território, se tornando o 7º país europeu a praticar essa medida. E a notícia do mar. Ever Given, um navio porta-containers, encalha no canal de Suez, lá no Egito, causando um congestionamento naval sem precedentes, provocando uma interrupção significativa no comércio global, com dezenas de bilhões de dólares em prejuízo. E no futebol, a Ferroviária conquista o título da Copa Libertadores da América do futebol feminino de 2020, vencendo a América de Cali, no estádio José Almifanti, em Buenos Aires, pelo placar de 2-1. Parabéns ao futebol feminino brasileiro. E o Palmeiras, de novo o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil. Venceu o Grêmio por 1-0 na Arena do Grêmio e na segunda partida 2-0 no Allianz Parque. Ufa! Janeiro, fevereiro e março, né? Tivemos realmente muitas notícias e a gente está selecionando algumas para passar para você, né? E prepare-se que vem mais. Cornélio, já está cansado? Então agora fale para a gente o que aconteceu em abril de 2021. E chegamos no mês de abril. O avanço do novo coronavírus continua em níveis críticos no país. Durante esse mês, 3.123 mortes por dia. No dia 9 de abril, o Duque de Edimburgo, Príncipe Philip, faleceu aos 99 anos. Ele, o esposo da Rainha Elizabeth II, que está com 95, né? Faleceu de problemas cardíacos. Lançamento do novo avião comercial supersônico, 4 vezes a velocidade do som. No cenário político, no início do mês, no dia 6, o presidente Jair Bolsonaro deu posse a 6 novos ministros da Casa Civil, da Secretaria de Governo, de Defesa, da Advocacia Geral da União, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, dos Ministérios das Relações Exteriores. No dia 16, foi hora de trocar o comando da Petrobras. Quem assumiu? General Joaquim Silva e Luna. No dia 8, ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que o Senado adotasse as medidas necessárias para a instalação de uma CPI para investigar eventuais omissões do governo federal no combate à pandemia de Covid-19. E nos Estados Unidos, o ex-policial de Minneapolis, Derek Chauvin, foi condenado no dia 20 pelo homicídio, naquele episódio que o mundo inteiro ficou chocado, que apareceu em todas as TVs, da prisão e morte de George Floyd. Outras notícias de abril. É aprovado por unanimidade o impeachment do governador do estado do Rio de Janeiro, o ex-juiz Wilson Witzel, acusado de irregularidades quando do combate à pandemia. E agora quem estava assumindo? O seu vice-governador, Cláudio Castro. Guilherme Lasso é eleito presidente do Equador. Raul Castro renuncia ao cargo de primeiro secretário do Partido Comunista Cubano, encerrando mais de 62 anos de governo dos irmãos Castro em Cuba. No dia 26 de abril, foi possível observar durante a noite um fenômeno maravilhoso. A superlua rosa. Olha que coisa linda. E o Flamengo, desta vez, campeão da Supercopa, pela segunda vez consecutiva, venceu o Palmeiras nos pênaltis. Abril. Estas foram algumas das milhares de notícias desse mês. Difícil selecionar, hein, Cornélio? Muito difícil. Então agora, Cornélio, vamos passar para o mês de maio. Maio de 21. Pandemia estava melhorando. Mais vacinação, mostrando que os índices estavam cada vez melhores. As primeiras doses da Pfizer
chegam aos estados brasileiros. Milhões delas distribuídos para que a gente conseguisse segurar essa pandemia. Nos Estados Unidos, queda absurda do contágio da Covid-19 graças à vacinação. E no Brasil, a cidade serrana, aquela que foi escolhida para aquela vacinação em massa, fizeram com que o contágio caísse, despencasse absurdamente. As internações caíram 86%. Lá em Londres, lembra daquela informação sobre a piscina nas alturas, aquela piscina transparente? Saudade! E nesse mês foi dado início às oitivas da CPI da pandemia. Nos Estados Unidos, o novo carro elétrico da Ford. No Brasil, Bruno Covas, ex-prefeito de São Paulo, faleceu no dia 16 de maio de 2021. Miss Brasil fica em segundo lugar no concurso Miss Universo. No dia 4 de abril, tivemos uma tragédia na cidade de Saudade, em Santa Catarina. Uma jovem de 18 anos de idade invadiu uma creche, matou 5 crianças, 2 professoras. Uma terceira foi ferida, mas se recuperou. Também no dia 4, a Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou por homicídio duplamente qualificado o vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como doutor Jairinho, e a professora Monique Medeiros, ele padrasto, e ela mãe do menino Henry Borel, 4 anos, morto no dia 8 de março, devido à hemorragia provocada por ação violenta. Também nesse mês, a juíza do 3º Tribunal do Júri de Niterói, Neares dos Santos Carvalho Arce, decidiu que a deputada federal Flor Delis, acusada de ter assassinado o próprio marido Anderson, iria a júri popular, mantendo todos os envolvidos em prisão. Além disso, tivemos desabamento de trecho elevado de metrô da Cidade do México, deixa pelo menos 23 pessoas mortas e 70 feridas. Lançamento do novo relógio Google. São celebradas as eleições para a Convenção Constitucional do Chile, cujo objetivo é redigir a nova Constituição para o país. Na Bielorrússia, jornalista Herman Pratrasevic é preso depois que o voo Rainer 4978 é forçado a pousar no aeroporto internacional de Minsk, devido a um falso alerta de bomba. Chelsea vence o Manchester City e se torna pela segunda vez campeão da Liga dos Campeões da UEFA. E o São Paulo, campeão paulista após 16 anos, vencendo o Palmeiras por 2-0 no estádio Morumbi, quebrando um jejum de 9 anos, sem títulos oficiais. Nos Estados Unidos, Hélio Castro Neves, o Elinho, vence pela 4ª vez as 500 milhas de Indianápolis. E após a desistência de Argentina e Colômbia, a Conmebol anuncia que o Brasil seria a sede da Copa América 2021. E estas foram algumas das notícias de maio de 2021. Ano cheio, hein, Cornélio? Que quantidade de notícias apenas nos primeiros 5 meses. Vamos agora para o mês de junho de 2021. E entramos no mês de junho de 2021. Aliás, parte do mês foi marcado no Brasil pela caçada ao foragido Lázaro Barbosa. Durou 20 dias um crime bárbaro em Goiás. No dia 26 de junho, foi confirmado o primeiro caso da variante Delta no Brasil. E o Brasil chegava à marca de 500 mil mortes decorrentes da pandemia Covid-19. Em Nova York, suspensão de restrições contra a Covid, visto que 70% da população já estava vacinada. Na comemoração do primeiro ano do Nosso Opinion, esse programa maravilhoso, tivemos uma parceria incrível com o belíssimo Hotel
Colline de France, e que agora passou-se a ser considerado o melhor hotel do mundo através dos votos dos hóspedes. A CPI da pandemia mais forte do que nunca nos noticiários brasileiros. Bonecas Barbie são lançadas utilizando plásticos reciclados advindos dos oceanos. Jeff Bezos, o bilionário, vende um assento para um sortudo acompanhá-lo em sua viagem inaugural em sua espaçonave. No dia 21, a Câmara aprovou em sessão extraordinária o texto base da medida provisória para a privatização da Eletrobras. Ricardo Salles deixa o Ministério do Meio Ambiente e, em seu lugar, Joaquim Álvaro Pereira Leite. Tripulação da Shenzhou 12 é enviada para a Estação Espacial Tiangong, numa missão de 3 meses, na primeira missão espacial tripulada da China desde 2016. E uma notícia triste, lá da cidade de Miami, parte do prédio Surfside sofreu um colapso, deixando ao menos 95 mortos. E a seleção brasileira de vôlei masculino conquista o primeiro título da Liga das Nações de Voleibol. Venceu a Polônia por 3-1, 11 anos depois da conquista da extinta Liga Mundial de Vôlei. E estas foram as notícias de junho de 2021. Aliás, são milhares, né? Pegamos um pouquinho. Obrigado, Cornélio. Ainda bem que você reduziu um pouquinho, né? Então, agora vamos para o segundo semestre. Primeiro mês de julho de 2021. Julho começou mostrando os resultados do avanço da vacinação, com a redução significativa do número de mortos e, principalmente, de pessoas internadas nas UTIs. No dia 5, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto prorrogando por mais 3 meses o pagamento do auxílio emergencial, estendendo-o até o mês de outubro. No dia 4, Papa Francisco passou por uma cirurgia para a retirada de parte do cólon, tendo alta do hospital no dia 14. O presidente do Haiti, Jovenel Moïse, foi brutalmente assassinado no dia 7. E o país presenciou uma nova escalada de violência. No dia 8, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, determinou que o governo retirasse suas forças militares, as forças militares norte-americanas do Afeganistão, até o dia 31 de agosto. Mais notícias de julho? Sim. O presidente Jair Bolsonaro é diagnosticado com uma obstrução intestinal e é internado em Brasília. Horas depois, vai para São Paulo para realizar exames. O cantor DJ Ives é preso em Fortaleza após sua ex-esposa, Pamela Holanda, divulgar vídeos em suas redes sociais mostrando que ela foi agredida pelo artista. Tivemos também um incêndio no Galpão Cinemateca Brasileira, em São Paulo. E, uma notícia boa, após quase 6 anos fechado em reforma, o Museu da Língua Portuguesa é reinaugurado em São Paulo. O local tinha sofrido um incêndio em 2015. Cubanos iniciam uma série de protestos contra o regime comunista, a maior nos últimos 30 anos. Pedro Castilho é proclamado presidente eleito do Peru. Pierce, módulo da Estação Espacial Internacional, é descartado 19 anos após seu lançamento. E a final da Copa América? Estávamos esperando o Brasil, mas tivemos a Argentina como campeã, num jogo incrível, vencido por ela no Maracanã, quebrando um jejum de 28 anos sem títulos. Parabéns aos hermanos argentinos. Na Eurocopa 2020, a Itália é campeã.
Temos o início dos Jogos Olímpicos de Verão 2020 em Tóquio, no Japão. Muito tempo de atraso, né? E nessas Olimpíadas, o potiguar Ítalo Ferreira conquista a primeira medalha de ouro do Brasil no surf masculino, derrotando o japonês Kanoa Igarashi. E a paulista Rebeca Andrade se torna a primeira medalhista olímpica da ginástica feminina do Brasil, conquistando medalha de prata. Notícias boas, notícias não boas, no mês de julho de 2021. Obrigado, Cornélio. Realmente um compacto das coisas que estão acontecendo no planeta no ano 2021. Vamos agora para o mês de agosto. E chegamos no mês de agosto. Dia 4, o governo de São Paulo dá uma notícia maravilhosa. 346 das 645 cidades do estado de São Paulo não registraram óbitos por Covid-19. No dia 11, foi anunciado que, pela primeira vez, desde outubro de 2020, as unidades de terapia intensiva tinham ocupação abaixo de 80%. Agosto, no cenário político, foi o ápice do debate acerca do voto auditável. No dia 9, o presidente da República entregou à Câmara dos Deputados a medida provisória para alterar alguns programas sociais, inclusive o Bolsa Família, que passaria a se chamar Auxílio Brasil e reuniria 6 benefícios fiscais. O plenário da Câmara dos Deputados decidiu 437 versus 7 votos e 12 abstenções, caçar a deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, pelo assassinato do seu ex-marido. Notícia triste. Um dos maiores e mais famosos artistas brasileiros, o ator Tarcísio Meira, esposo da Glória Menezes, faleceu no dia 21, vítima de complicações da Covid-19. Ele tinha 85 anos. Mais notícias de agosto? Sim. O ex-deputado Roberto Jefferson é preso no Rio de Janeiro, acusado pelo Supremo Tribunal Federal de incitação à violência. Foi uma decisão monocrática de um ministro do Supremo. Ao menos 20 bandidos fortemente armados causaram a série cinematográfica na madrugada da cidade de Araçatuba, interior de São Paulo. Queimaram veículos, explodiram bancos, utilizaram reféns como escudo humano, trocaram tiro com policiais por mais de 2 horas. 2 pessoas morreram, pelo menos 6 ficaram feridas. Você assistindo isso parecia que estava assistindo um filme de terror. E lá na Europa, Barcelona anuncia a saída do seu pupilo, o jogador argentino Lionel Messi. Para o Brasil, Rebeca Andrade também se tornou a primeira brasileira a ganhar 2 medalhas de ouro em uma única Olimpíada. Parabéns, Rebeca! E a dupla Martine Grael e Keren Kuzi conquistaram a 3ª medalha de ouro para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, na modalidade vela. Aliás, como tivemos medalhas nas Olimpíadas de Tóquio, né? A nadadora Ana Marcela Cunha conquistou a 4ª medalha de ouro para o Brasil na maratona aquática. E o canoísta Isaquias Queiroz. Gente, foi muito divertido ver aquela categoria C1, 1.000 metros, ganhando a 5ª medalha de ouro com a canoagem brasileira. O boxeador baiano Herbert Conceição conquista a nossa 6ª medalha de ouro com um nocaute no ucraniano. Entenderam? Pois é, ele mesmo. Seleção masculina de futebol conquista a 7ª medalha de ouro. E o bicampeonato olímpico na modalidade ao vencer a Espanha por 2-1 na prorrogação.
Tivemos também o fim dos Jogos Olímpicos e o início dos Jogos Paralímpicos de Verão. Aliás, parabéns aos atletas paraolímpicos brasileiros. Representaram o Brasil com muita garra, com muita determinação e muitas medalhas. Também tivemos um terremoto de 7,2 graus na escala Richter, atingindo o Haiti. Parte das milhares de notícias do mês de agosto de 2021. Cornélio, haja notícia, hein? Vamos agora para o mês de setembro de 2021, nessa retrospectiva do programa Nossa Opinião. Setembro novamente começa carregado de esperanças trazidas com a vinda da vacinação forte, uma queda significativa do número de óbitos. No dia 3, a Fundação Fiocruz informou que as mortes pela doença estavam em quedas há mais de 10 semanas seguidas, chegando à média diária de 670 óbitos. Lembrando que em abril eram 3 mil. No final do mês, a trajetória de queda continuou confirmada pela Fiocruz. Novamente, os números diminuíram significativamente, indo para os números do início da pandemia. No dia 21 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro abriu a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU. Aliás, tradicionalmente, o Brasil é o primeiro a fazer o pronunciamento na reunião. E o presidente disse: estamos trabalhando forte para a atração de investimentos de iniciativa privada. E é isso que o Brasil está procurando. Muitos investidores. No mesmo dia, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anuncia que testou positivo para o Covid-19. E olha que ele estava com toda a comitiva. Teve que se isolar e ficou em quarentena nos Estados Unidos. E o dia 7 de setembro? Dia da independência do Brasil. Um dia para ficar na história, na memória do povo brasileiro. Milhões de brasileiros foram às ruas. Muitas famílias foram comemorar o Dia do Brasil, mostrando que o Brasil tem que ser maior que os interesses pessoais. Por alguns, foi considerado um movimento pró-presidente Bolsonaro. Mas o que verdadeiramente o povo brasileiro quer é: vamos esquecer as ideologias, vamos esquecer o partidarismo e vamos olhar para nós, brasileiros. Realmente, um dia inesquecível. No dia, tivemos mais notícias de setembro? Sim! Fim dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2020 no Japão. 20 anos depois, os Estados Unidos realizam uma série em homenagem às vítimas dos ataques de 11 de setembro de 2001. Lembra desse momento? A SpaceX lança a Inspiration4, a primeira missão espacial com uma tripulação não governamental. É a 16ª totalmente civil. E o vulcão Cubre Vieja entra em erupção na ilha de La Palma, na região das Ilhas Canárias. Destruição de inúmeras casas e uma impressionante poeira incandescente após as grandes explosões. Muitas notícias de setembro de 2021. Estamos chegando ao final, Cornélio. Agora vamos passar para o mês de outubro de 2021. Inicia outubro de 2021. Ainda com a notícia triste, Brasil atingindo mais de 600 mil mortes, vidas perdidas fruto da Covid-19, porém uma reação, onde a Fiocruz já apontava uma desaceleração significante das mortes causadas pela doença e, principalmente, uma redução absurda nas internações fruto da pandemia. A CPI da pandemia no Senado encerra seus trabalhos no dia 26 de outubro. O documento final
elaborado pelo relator da comissão Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, simplesmente 1.299 páginas. Tivemos uma notícia triste no mês de outubro. Triste, principalmente para os jovens. A morte da cantora Marília Mendonça. Cantora, autora de letras maravilhosas, letras de empoderamento feminino, uma mãe, faleceu aos 26 anos de idade, em um acidente aéreo na cidade de Caratinga, Minas Gerais. Agora, Jay, amigos do Nosso Opinion, no dia 4, o mundo estremeceu. Facebook, WhatsApp, Instagram ficaram inacessíveis. Tinha gente achando que o mundo ia acabar. E aí começou a ser restabelecido, gente reclamando para todo lado. E aí nós vimos o quanto a comunicação é importante. Porém, bilhões e bilhões de dólares foram perdidos por essas poucas horas de falta de acessibilidade aos meios de comunicação. Mais notícias de outubro? Sim, foi anunciada a criação do União Brasil, partido fundado a partir da fusão do DEM, os democratas, e o do PSL, Partido Social Liberal. Tivemos também a abertura da Expo 2020 Dubai, em outubro de 2021. Estava programada para outubro de 2020, porém foi adiada sucessivamente devido à pandemia. A atriz Yulia Presiliud e o diretor Klim Spetchenko foram lançados na Soyuz MS-19, a Estação Espacial Internacional. Sabe para quê? Apenas para fazer algumas tomadas. Filmagens de um novo filme. Visou. Aguarde e entenderá. A Organização Mundial da Saúde, OMS, libera vacina contra a malária. Essa, verdadeiramente, também é uma conquista histórica para a população mundial. Nos Estados Unidos morre o ex-general famoso Colin Powell, uma perda significativa para as Forças de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Foi realizado o último voo da Alitalia. A gigante companhia aérea italiana encerrou seus trabalhos. E uma notícia triste, hollywoodiana. Nas filmagens do filme Rust, lá no Novo México, o ator Alec Baldwin, aquele artista famoso que a mulherada se derrete de amores, dispara uma arma de ficção contendo um projétil e acaba matando acidentalmente a diretora de gravação Hailanda Hutchins, ferindo também o diretor Joel Souza. Triste isso, enfatizando a precaução que devemos ter na utilização de armas de fogo. E a França conquista a Liga das Nações da UEFA 2021. E essas foram algumas das poucas notícias em relação às milhares de notícias que aconteceram no mês de outubro de 2021. Cornélio, chegando quase ao final agora, hein? Novembro de 2021, nossa retrospectiva. Em novembro, vem o Facebook, que agora o negócio é metaverso. Vamos ver o que vai acontecer. Tivemos também uma reunião importantíssima sobre o clima, a COP26. E, de novo, uma notícia triste. Virgil Abloh, diretor criativo da Maison Louis Vuitton, faleceu no dia 28, aos 41 anos de idade. Sofria de uma doença do coração, um raro câncer do coração. E nesse mês, mais uma variante da Covid-19 é descoberta. Omicron. O primeiro caso foi registrado lá na África. E alguns especialistas estão realmente de cabelo em pé. Sua disseminação é mais voraz e, até o momento,
é considerada a mais preocupante. Tivemos também a notícia da abertura das fronteiras dos Estados Unidos para turista. Aliás, o mundo inteiro querendo visitar novamente os Estados Unidos. Tivemos o GP da Fórmula 1 do Brasil, aliás, foi realmente demais. Condições bem agressivas para os tenistas profissionais jogarem o Australia Open de tênis. Aliás, exigências muito rigorosas em relação à pandemia. Tivemos a apresentação do documentário da HBO Max sobre a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Tivemos também nos Estados Unidos, presidente Joe Biden consegue aprovar um pacote trilionário, 1,2 trilhões de dólares para investimentos na infraestrutura do país. Tivemos mais notícias? Sim! Recordes! Recordes na metodologia de pagamento do Brasil do Pix. E alta do Bitcoin, mas provando também estar muito volátil. Tivemos o GP do Catar. Aquela final surpreendente. Max Verstappen ganhou, mas será que ganhou mesmo? Noticiamos aqui no nosso Opinion o final dos celulares 3G para 2022. É o avanço da tecnologia. Taça Libertadores. De novo, Palmeiras, campeão. Parabéns, Verdão! Tivemos também o Enem 2021. Algumas das milhares de notícias em relação ao mês de novembro 2021. Estamos terminando, Cornélio. Obrigado aí pela ajuda. A voz continua falhando. Vamos para o mês de dezembro e o último mês desse ano de 2021 que acabou ontem. Muito obrigado aí pela sua ajuda. A voz está falhando um pouquinho. Vamos lá. Amigos do nosso Opinion, a variante Ômicron está crescendo forte nos Estados Unidos. Então, esse programa eu estou fazendo a grande parte porque vocês estão percebendo que o Jay realmente está praticamente afônico. Mas o compromisso com os nossos colaboradores é mais importante. Então, vamos lá. Notícias de dezembro. Lionel Messi, eleito pela 7ª vez o melhor jogador do mundo. E o Brasil vai ter a sua Disneylândia do vinho, lá na Serra Gaúcha. Depois de 5 meses, André Mendonça é aprovado como ministro, o novo ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Tivemos também a inauguração do estádio, que será o palco do início dos Jogos da Copa 2022 no Catar. Vimos, também no nosso Opinion, tecnologias. Aliás, o ano inteiro nós mostramos tecnologias. E a nova tecnologia de limpar plásticos dos oceanos. Tivemos a polêmica votação na revista Time. O presidente Jair Bolsonaro foi o mais votado, mas a capa foi do Elon Musk. E o Galo Mineiro? Aliás, Jay, aqui tem um novo binômio. E o Galo? O Galo ganhou. Foi o campeão brasileiro após 50 anos, foi campeão mineiro e também ganhou a Copa do Brasil. Teve a tríplice coroa. No nosso Opinion passado, mostramos o carro voador. Mais notícias? Braço robótico controlado pela mente. É a tecnologia avançando. Cápsula para viajar a 800 km por hora. Já, uma realidade. O avanço forte, gigantesco da Ômicron pelos Estados Unidos. E, aliás, mostramos isso no programa passado, robôs servindo pessoas, substituindo garçons em mesas de restaurante dos Estados Unidos. O ano inteiro tivemos muitas notícias. Dezembro parte foram essas. Mas o nosso Opinion gosta de mostrar notícias boas. Porém, pela primeira vez, tivemos que mostrar outro tipo de notícia, que frequentaram fortemente a imprensa mundial.
Ô, Cordélio, essa foi uma retrospectiva de notícias, né? Nosso programa, como todos vocês sabem, ele é voltado para boas notícias, para as coisas positivas, tecnologia. Aliás, o Cordélio é campeão de mostrar as coisas novas, novos cientistas de outros países, muitos, a maioria brasileiros, coisas que o Brasil realmente está avançando na parte tecnológica, a gente realmente não sabe. Olha, eu gostaria muito de agradecer a você, Cordélio, pelo fato de estar fazendo toda essa retrospectiva, porque a minha voz realmente está falhando. Depois de 20 meses, 22 meses numa bolha, me isolando, infelizmente, a Covid chegou à minha casa, todos nós estamos com Covid, graças a Deus assintomático, um pouco de afônico, um pouco de febre, mas coisa tranquila. Daqui a pouco, daqui a 2, 3 dias, eu estar testando negativo. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a vocês que nos acompanham esse ano 2021. Foi um ano difícil para muita gente, a Covid bateu forte, mas o que nós aqui nos Estados Unidos estamos vendo daqui no Brasil é um Brasil com uma infraestrutura melhorando, com bastante estrada, aquele ministro está se dando um show, com todas as pessoas querendo e podendo ser vacinadas, ou seja, o Brasil realmente, no ano 2021, em relação a outros países, inclusive os Estados Unidos, deu um show na área de infraestrutura, crescimento. Esse Auxílio Brasil é um espetáculo, realmente, o que o Banco Central do Brasil fez para controlar a inflação, aliás, novembro e dezembro foi menor. Então, eu acho que a gente está num caminho certo. Eu desejo a todos vocês um ano de 2022 com muita saúde, antes de mais nada, com muita prosperidade, com muita paz, que nosso país seja realmente um país de progresso no ano 2022. Temos aí uma Copa do Mundo, temos umas eleições de vários, fora o presidente, mas também deputados, senadores. Vamos ver se a gente analisa bem quem a gente vai votar, porque quem se for eleito vai tomar conta do país nos próximos 4 anos. Então, é importante estar de olho nisso aí. Cordélio, suas observações finais dessa retrospectiva 2021. Amigos do Nosso Opinion, 2020 passou. Foi. O passado é passado. Tivemos situações negativas, sim, mas só depende da gente. Não depende do governo, não depende de terceiros, só depende da gente fazer o nosso ano 2022 diferente. Eu queria desafiar você. Eu queria desafiar você a tomar o comando da sua vida, a começar um ano acelerado, a começar o ano querendo algo mais da vida. Deus nos deu mais um dia de vida. Deus nos deu mais um ano de vida. Que tal aproveitarmos esse ano? Que tal amarmos mais? Que tal nos dedicarmos mais às outras pessoas? Que tal nos permitir ajudar aos necessitados? Que tal andar 1 quilômetro extra? Fazer um pouquinho mais em benefício do próximo. E como consequência, isso volta para você de forma maravilhosa. Desejo a você, amigos do Nosso Opinion, um ano de 2022 repleto de realizações. Que seja o melhor ano da sua vida. Obrigado, Cornélio. Eu gostaria de agradecer bastante ao Marcos Somati, nosso querido amigo, fundador, amigo, jornalista, essa pessoa que nos apoia sempre, a Karina Zimmermann, que dá sempre aquelas recomendações maravilhosas do Sabor Brasil, e o nosso guru cultural, Ney Murcio, que nos beneficia toda semana com aquelas coisas que só ele consegue encontrar na área cultural. Muito obrigado a todos vocês. Se vocês quiserem tudo que a Karina, que o Ney fala e coloca no nosso programa, está no nosso website, no www.nossoopinion.com. Cornélio, fique com Deus, tenha uma excelente semana. Nos encontramos na próxima semana. No dia 8 de janeiro vai ser o nosso primeiro programa de volta ao normal. Desculpa a demora desse programa, um pouco longo demais, mas as notícias estão aí para a gente poder realmente passar para vocês. Cornélio, obrigado pela sua competência, pela sua amizade, me ajudar aqui na falta de voz. Tenham todos vocês uma excelente semana, um bom início de ano, que um ano maravilhoso, como o Cornélio falou. Fique com Deus até semana que vem.